Boa noite a todos. Gente, gostaria muito de agradecer mais uma vez essa oportunidade que a casa está me dando de estudar, na verdade, de estudar e repassar para todos uma parte do Evangelho, hoje no capítulo 4, os itens 1 a 3. E dentro da proposta da doutrina espírita, o oitavo item ali, reencarnação, é o que ficou mais forte desse capítulo. Até perguntei agora para Valdir se existe uma ordem, se exatamente eu posso sempre pensar que é o oitavo princípio. E o que a gente tem aqui de informação, que na verdade não precisa ser exatamente essa ordem. Então, assim, o oitavo para nós, porque temos esse cartaz aqui. Então, esses princípios são importantíssimos. Nesse estudo, vamos evidenciar a reencarnação. E dentro da leitura, a gente vai ver que a reencarnação, ela não começa com... O assunto não é começado com Allan Kardec, lá no finalzinho do século XIX. Não é bem essa proposta, não. Já era, de bastante tempo, o entendimento de reencarnação. O que Allan Kardec fez foi codificar, estruturar, analisar e colocar dentro dos livros de uma forma que a gente consiga entender direitinho como que funciona todos os ensinamentos de Jesus e como que a gente teria mais facilidade para entender. Não é que ele é difícil, mas sempre a gente pensar que uma leitura só vai resolver, que a gente vai ter entendimento com uma única leitura, seja do que for, gente, de uma mensagem no WhatsApp, de uma mensagem no e-mail, ou um livro. Você lê alguma coisa, uma leitura só é pouco. O que a gente tem que fazer é o entendimento através de um estudo. E mais uma vez eu percebi através dessa leitura de hoje que uma única palavra mudou muito o meu entendimento que na primeira vez eu tinha feito. Eu vou fazer a leitura são 3 itens do 1 ao 3, do capítulo 4. E depois, na hora que eu for fazer uma análise, vocês vão ver que uma única palavra, como que ela muda. Então, essas chamadas são legais para a gente, quando for ler qualquer texto, a gente observar que aquele que está escrevendo, ele tem um motivo por que ele colocou aquela determinada palavra no texto. Então, eu vou começar a leitura. Bom, para o meu entendimento do texto, eu coloquei uns subtítulos. No primeiro, eu chamei aferição do mestre. Durante a leitura vocês vão perceber por que eu falei que é aferição do mestre. Imagina só, um professor, quando ele quer aferir se o aluno dele está aprendendo, ou ele coloca uma prova, ou ele faz uma pergunta, ou ele tem de alguma forma uma percepção se o aluno está entendendo o que ele está ensinando ou exemplificando. E Jesus faz nesse item 1 essa aferição. E ele vai aos discípulos dele aferir se os discípulos estavam entendendo realmente a proposta que ele estava colocando. Então vamos lá na leitura. Item 1. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, de 13 a 17 e Marcos capítulo 8, de 27 a 30. Vou fazer comentário partes por partes. Então, por que eu chamei de aferição do mestre? Então, Jesus tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe. Onde que é essa cercanias de Cesareia de Filipe? Bom, são os arredores ali da costa do Mediterrâneo, em Israel.
mais para o norte de Israel. E essa localização física no mapa, eu acho que é até legal para a gente ter um mundo, né? A gente tem um globo para pensar onde que aconteceu. Ele estava vindo a cercanias de Cesareia, então ele estava aquele pedaço ali perto do Mediterrâneo. Aí ele perguntou, interrogou os seus discípulos. Os discípulos estavam com ele. E ele perguntou para os discípulos, o que o pessoal, né, que os homens, que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? A palavra que eu queria chamar a atenção é o que. Ele não perguntou assim, quem dizem quem eu sou? Eles não estavam preocupados com quem. Ah, você é filho de Maria, de José, não, ele não estava perguntando quem eu sou. Ele perguntou assim, quem dizem que eu sou? Então ele estava buscando a afeição dos discípulos dele, buscando o entendimento, quem que os discípulos estavam percebendo que era aquele espírito que estava ali, qual a importância dele. Eles lhe responderam, dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou alguns profetas. Esse era o entendimento que eles tinham naquele momento. Então ele estava percebendo que existiam muitas dúvidas com relação a aquelas pessoas, aquela população com relação a ele. Existia dúvida, tinha que existir mesmo. Afinal, ele era o Messias, mas ainda não acreditava. Ele era uma pessoa que estava exemplificando, ele era uma pessoa que estava ensinando, mas ainda não estava muito claro. Aí Jesus perguntou, agora vai aos discípulos. Perguntou-lhes Jesus, e vós? Foi direto agora para os discípulos, para os alunos dele. E vós, quem dizes que eu sou? Aí, sem titubear, Simão Pedro toma a palavra, mais que esperto, né, já sabia, virou e falou assim, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Simão Pedro não tinha dúvida, ele tinha certeza do que ele estava falando. Aí replicou-lhe Jesus, então Jesus estava ratificando, estava falando para ele, olha, você acertou, você está de parabéns, você falou o que é certo. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Tem um plural, não é no céu não, nos céus. Então tem mais de um céu. Por que isso? A gente já até viu em outros estudos aqui da casa recentemente, os céus, tem vários lugares que está aí o nosso Pai. Não é um céu, inclusive o meu céu eterno. Concorda? Deus está aí no meu céu. Então por isso ele usa o plural. E foi interessante que Jesus conseguiu perceber nesse momento que não só os discípulos estavam extremamente afiados com o que ele era, qual era a proposta dele, e também percebeu que os próprios discípulos estavam percebendo que tinha muita dúvida com relação a quem era Jesus. Bom, esse é um momento, então por isso que eu chamei de aferição do mestre. Existe para nós alguma dúvida que Jesus sabia quem que ele era? Que ele tinha dúvida quem que os outros estavam pensando que ele era? Nenhuma dúvida. Ele não tinha lá dúvida nenhuma e nem tem hoje dúvida nenhuma sobre o que nós pensamos ou sobre como nós agimos. Muitas vezes quem tem a dúvida somos nós. Então, isso ele faz, essa chamada ele faz como um grande pedagogo, como um grande mestre que ele é, que ele faz, ele ensina, ele simplifica e ele cobra. Então a gente não pode deixar passar muito batido, não. A vida não é simplesmente para passar batido. A gente precisa de algo, a gente precisa de saber quem eu sou, o que eu sou, para que eu estou aqui e para onde eu vou. Isso é importantíssimo. Continuando agora no segundo item, eu também tenho um título meu, tá, gente? Esse título aqui, ele não está no Evangelho, é título meu para o meu entendimento, mas eu acho que vai ajudar para o entendimento aqui. O título que eu dei foi O Sofrimento de Herodes. Então eu vou fazer a leitura e aí a gente vai ver por que Herodes estava sofrendo. Não sofrer não, ele era um tetrarca
ele tinha herdado um quarto do reino de Herodes o Grande, devia estar de boa, né? Mas ele estava em sofrimento. Por quê? Vamos fazer a leitura e depois a gente volta com uma análise. Nesse interim, ou seja, paralelo ao momento anterior, nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outro que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Então não devia ser João Batista, né? Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E Herodes, né? E ardia por vê-lo. Então ele estava em sofrimento. Ele queria imensamente ver quem que é aquela pessoa que pregava, que ensinava, que modificava o cenário atual. Isso está escrito em Marcos, nos capítulos 6, dos itens 14 a 16, e em Lucas, no capítulo 9, de 7 a 9. Bom, então aqui fala que Herodes sofria, ele ansiava, ele estava ardendo de sofrimento, porque quem era aquele que estava ali? Ele não queria acreditar que era o Messias, o prometido. Ele estava em dúvida. Como o povo falava que podia ser João Batista, ele voltou o filme na cabeça dele e falou: gente, mas Salomé me pediu a cabeça, eu já cortei a cabeça desse homem, não pode ser ele. Não pode ser Elias, porque eu lembro lá nas escrituras do Velho Testamento que Elias morreu, que foi levado no carro de fogo. Não devia ser também. Então de repente pode ser um outro profeta? Quem pode ser? E esse sofrimento fez com que Herodes ficasse cada vez mais conturbado, porque não era a vontade dele que aparecesse uma pessoa para contestar o reinado dele. Ele não queria isso, ele queria a paz e ele queria ficar lá no pedestal bacana dele, na governança dele. Então esse interim é o momento político da época, é aquele momento que gera uma fragilidade, gera um desequilíbrio na harmonia do governo. Beleza. No item 3, após a transfiguração, seus discípulos, esse eu não tenho título, porque o título já é bastante forte, transfiguração já é um título que eu nem teria coragem de me aventurar aqui. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está escrito em Mateus, no capítulo 17, do item 10 a 13, e em Marcos, no capítulo 9, de 11 a 13. Então teve esse momento sublime, que foi quando a transfiguração, foi quando, a convite de Jesus, Jesus leva para o Monte Tabor os discípulos Pedro, Tiago e João, para presenciar um momento que é chamado de transfiguração. É colocado que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as vestes tornaram-se brancas como a luz. Esse momento foi necessário para mostrar para aqueles três espíritos que estavam ali, para mostrar para ele: olha, vai haver um sofrimento maior por parte de vocês daqui a um tempo, e eu quero mostrar para vocês que é necessário esse momento, o momento da morte, o momento do desenlace, o momento daquela pessoa que eles confiavam muito, iria sofrer muito, iria passar por várias humilhações, e ele precisava de deixar claro para os discípulos dele, para eles terem força para passar aquele momento. E naquele momento da transfiguração, aparece também Moisés e Elias, e Moisés representando os profetas, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Um momento de transfiguração, um momento de muita energia. Esse momento é importante para que a gente tenha noção
que os discípulos dele também eram homens comuns, que haviam sido chamados para uma grande missão e que precisavam também de entender que eles fariam parte dessa grande missão, dessa grande transformação. E aí, por isso foi necessário essa transfiguração. É o momento que a gente percebe que a hora que Jesus vai deixar claro para os discípulos, e posteriormente os próprios discípulos vão fazer a disseminação da informação. Então eu vou ler de novo o terceiro item, porque aí a gente agora vai ter, dentro desse contexto, um pouco mais de clareza. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Hoje nós sabemos que era preciso para organizar a energia que estava bastante destruída, para purificar o momento, para equalizar a ordem das coisas, porque Jesus ia chegando, né, gente? Ele ia chegar modificando, ele ia modificar o moral, ele ia modificar todo o procedimento que estavam aquelas pessoas naquele momento. E nós sabemos que 2024 anos depois também, a gente percebe a gente se modificando. Cada dia que passa, principalmente quando a gente tem um pouco mais de clareza sobre todos esses ensinamentos e todos esses depoimentos, ensinamentos e as obras de Jesus, a gente percebe o tanto que é necessário que a gente se aprimore, que a gente modifique. Eu até coloquei que aqui um lembrete para mim, até como se fosse bastante precisão, né? Esse momento ele vai dar um toque de fala, tipo assim, gente, nós estamos falando de um momento interessante que é a reencarnação, porque ele fala, olha, Elias já veio e vocês todos não conheceram, não reconheceram. Como que Elias já veio? Na figura de João Batista. E eu vou vir também, e ninguém vai também entender. Por que isso acontece? Porque a gente precisa de um tempo, o nosso tempo de entendimento, o nosso tempo de apuração. Aqui nessa sala hoje, todos os espíritos que tem aqui, muitos estão entendendo de uma forma, muitos entendendo de outra forma, e muitos vão entender daqui a um tempo o que está sendo falado, ou até mesmo entender essa energia que está aqui. Eu tive vários momentos nessa casa fantásticos. O primeiro momento foi com o Telmo, foi na primeira vez que eu vim aqui no cantinho. Na segunda vez com o Valdir, em uma palestra que ele fez. E no terceiro foi o Delano, coincidentemente também. E o Delano, nessa, que eu acho que o Delano modificou a minha vida, foi uma leitura que ele fez sobre 1 minuto. Delano não deve estar lembrando, mas eu lembro. E ele, não, mas eu lembro muito. Que ele falava assim: quanto é precioso 1 minuto? Quantas coisas podemos fazer em 1 minuto? Pô, gente, a minha vida mudou do Delano para cá, sabe assim, divisor de águas, quase com Moisés. Por quê? Porque é isso mesmo. Quantas coisas podemos fazer na nossa vida em 1 minuto? Imagina a possibilidade de quantos anos que eu estou aqui. Sei lá quantos anos que eu tenho. Mas eu fico aqui pensando que parada eu não posso ficar. Tem alguma coisa que a gente tem que fazer. Tem alguma coisa que eu vou fazer. E essa alguma coisa eu acho que é necessário, dentro das minhas capacidades, das minhas faculdades, do meu entendimento. E pode ser sim que venha aqui na frente um estudioso que vai fazer alguma apresentação e que eu não vou entender nada naquele momento. E vai ter algum momento que eu vou falar assim: nossa, verdade, tudo que ele falou, entendi bastante. Não vou lembrar o nome, vocês vão lembrar. Teve um aqui que fez, um estudioso que fez aqui um estudo, e eu inocentemente fui contribuir e falei alguma coisa assim: não, mas tem a ver com os nossos merecimentos, sofrimentos, tem a ver com os nossos merecimentos. E ele falou: não tem a ver com merecimento de nada. Desse jeito que ele falou comigo. Tava logo ali, gente. Falei que nunca mais eu sinto tão bem. Aí ele falou assim: não tem a ver com merecimento, tem a ver com escolhas. A gente faz escolhas nas nossas vidas. A gente faz uma escolha para casar, a gente faz escolha para ter filho, a gente faz escolha da faculdade que vai fazer, a gente faz escolha de amigo. A gente vai fazendo escolhas. E depois, é claro, que vem os benefícios, talvez não tão bons, mas em função de escolhas, vem. E aí, a gente tem que matar um pé de chutar para gol. É óbvio, não pode. A gente não pode simplesmente largar o fardo aqui e falar: fui.
Vamos supor que eu tivesse um filho hoje, que ele fosse especial, eu olhasse para ele e falasse, aqui ó, não vai dar não. Como que não vai dar não? Vai dar sim, ué. E outra, nem fui eu que fui buscar a criatura que foi me buscar, essa criatura que me percebeu como mãe, vou largar. Não, é isso. Eu acho que o tempo que a gente vai de estudo, a gente vai clareando, vai entendendo e vai começando a nos pontuar melhor e falar assim, começar a perguntar o porquê. Por que essa escolha? Por que esse retorno? Já que foi escolha, por que eu escolhi? E aí a gente vai. E dentro desse texto do 1 minuto, colocava isso. Acorda, você tem 1 minuto de vida. Você tem 1 minuto para fazer alguma coisa. Tem horas que eu até abuso desse 1 minuto. Então, mais um caso dentro desse 1 minuto. Meu culto no lar é toda segunda-feira de 18 às 19 horas. E como acontece na minha casa, eu tinha ido no banheiro rapidinho para as 18 horas a gente participava. E eu saí do banheiro, depois eu voltei para me olhar no espelho. Gente, fala não, todo mundo faz isso. Eu voltei, eu senti claramente uma mão batendo em mim. Gente, por Deus, eu sinto até o calor da mão batendo. Eu falei, vamos? Eu olhei e falei, então tá. Ou então tá. Teve sim, teve um espírito que falou que tudo bem, você contar com 1 minuto, mas já passou. Vai lá. E eu senti a palma da mão nas minhas costas, me chamando a atenção. Então isso é legal porque a gente tem que considerar que detalhes das nossas vidas, elas não são detalhes, elas estão ali para nos edificar, para nos modificar e para fazer com que a gente entenda que a gente tem sentido de tudo. Eu não posso descartar 1 minuto da minha vida, eu tenho que valer o sacrifício de ter nascido. E dentro dessa nossa fala, a grande oportunidade é a reencarnação. E essa reencarnação, eu não sei quanto tempo o meu espírito negociou para conseguir voltar. Como que foi o meu grau de merecimento para me permitir vir aqui para mais esse momento, para que eu pudesse fazer mais um pouquinho de alguma coisa boa. Como que foi essa minha trajetória para que eu estivesse na minha casa com os meus pais, com os meus filhos? Qual é a trajetória para eu estar aqui no meio de vocês? Eu adoro vir para cá, gente, eu acho muito legal. E isso aqui, gente, está tão longe da minha casa. Eu não conheço nenhum de vocês assim que mora perto da minha casa, mas é para cá que eu venho. E eu venho uma felicidade, eu subo aquele morrinho ali, quase que igual uma gazela saltitando. Por quê? Porque para mim é muito prazeroso. É prazeroso porque eu sou muito bem recebida. Hoje eu recebi um abraço da minha amiga última da fila lá. Foi um abraço tão gostoso, um abraço assim, tão caloroso. É isso, gente. A gente quer ser bem recebido. Então a gente tem que fazer por onde ser recebido. E foi isso que Jesus fez. E ele falou, olha, Elias precisava vir. Ele precisava dar uma reorganizada, uma colocação de energia mais forte aqui. João Batista também fez isso. Aí chega Jesus. O que os homens da época, de repente somos nós que estávamos lá? Primeira coisa que fez, nega, judia, condena injustamente, provoca a morte dele. E depois? Qual que é o sentimento disso tudo? Então é bom da gente pensar das coisas que já foram, que já passamos, das coisas que a gente já fez que não foram talvez tão bacana. Daqui para frente, o que a gente pode fazer para a gente nortear um pouco melhor nossas vidas? Eu cheguei a listar aqui porque esse momento desse estudo todo ele prepara para a gente entender que foi a proposta do 8º item ali, a reencarnação. É quando Jesus fala, olha, temos reencarnação. Teve várias outras, bem antes de Jesus, já foram iniciada a fala sobre esse momento de reencarnação, mas eu acho que ele é bastante forte no momento de Jesus. E depois, 18 séculos depois, vem Allan Kardec com uma força incrível. Como que aquele professor de séries lá medianas, como é que ele começa isso? Ele fala, peraí gente, deixa eu organizar isso aqui.
deixa eu aproveitar aqui que quem me contratou não está gostando muito do meu serviço, deixa eu pensar aqui um outro tipo de serviço, deixa eu me organizar. E ele foi conhecendo propostas novas, organizando aquilo, analisando, separando coisas que não está valendo a pena, eu vou manter para de cá, o que não está valendo eu vou jogar para lá. E ele foi organizando. E aí ele dá essa força toda desse ensinamento que é a reencarnação. Muito bem. No livro dos Espíritos, que ele escreveu em 1857, que ele codificou e colocou tudo bem organizado, tem várias questões, eu cheguei a listá-las aqui, meio que querendo falar sobre cada uma, mas não vou falar, porque também esse fica sendo o papel principal do Valdir, que ele comenta sempre cada questão do livro dos Espíritos, e não só ele lê, comenta, como ele analisa. Então eu vou deixar para esse papel principal para o Valdir. Mas tem uma das questões que é assim: qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Se perguntasse para a gente hoje, qual é a finalidade? Para que vai ser preciso reencarnar? De imediato, na hora que dá esse estalo, a gente pergunta, a gente fica assim, meu Deus, é difícil, né, a gente responder, é difícil a gente colocar isso numa ordem. Aí ele foi: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Então, a finalidade da encarnação, ela tem esses dois caracteres aí, ou expiação ou missão. E depois, na questão 166, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Ela não atingiu a perfeição. Aí ele fala, submetendo-se à prova de uma nova existência. Ou seja, é dada aí uma oportunidade dada de mão beijada? Não. Aí volta no moço lá. É merecimento? Não também. São escolhas que a gente faz. Eu posso sair daqui, chutar o cachorro, aproveitar que o moço dobrou meu retrovisor e ainda soltar uma praga. Eu posso fazer um tanto de coisa. Ou eu posso sair daqui leve, bastante leve, ao ponto sublime de descer aqui tão confiante que eu vou achar que a vista está linda, cantando gatos maravilhosos com aquelas luzinhas vermelhas, e aí a gente começa a achar tudo muito lindo, tudo maravilhoso, né, Júlio César? É isso que a gente tem que achar, uma vida muito bela. Tem uma outra pergunta que ele fala assim: a alma tem muitas existências corpóreas? Aí Kardec já deixa bem claro: sim, todos nós temos muitas existências. Essas existências são necessárias para o nosso aprimoramento. Essas existências são necessárias para que a gente possa largar o mal e entender que o bem tem que ser praticado, ele tem que ser vivido, ele tem que ser espelhado. O que eu fizer de bem, é legal que tenha outras pessoas para perceber: olha, está indo bem, está caminhando bacana, de repente aquele caminho é bom. E a gente precisa desse espelhamento. É importante que a gente tenha essa tranquilidade para viver. Eu falei que não ia fazer desenho, mas adoro desenhar no quarto, então eu vou fazer um. Esse aqui é o abacate. Esse aqui é o miolo. Aqui tem uma casquinha menorzinha. Essa casquinha menorzinha é o nosso corpo. Essa partinha gordinha aqui do abacate é o nosso perispírito. Esse núcleo aqui, ele é o nosso espírito. Olha que interessante. Todo mundo está aqui para proteger o núcleo, o espírito. Por que eu preciso de proteger ele tanto? Por que eu tenho que mandar tanta coisa boa para dentro dele? Porque é ele que vai sair, ele que vai novamente viver outras vidas. Esse vai viver outra vida? Não. Essa aqui vai viver outra vida? Não. Porque a primeira coisa que a gente faz é jogar lá fora. A gente descarta. Esse é o nosso corpo, a gente vai descartar. E a gente vai ficar sentindo demais com esse descarte? Não deveria, porque é aqui que é o nosso núcleo. Esse aqui que é bacana de agarrar. Olha, eu peguei aqui uma notinha. A pergunta 339 do Livro dos Espíritos. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar? Ele pergunta então se ao encarnar, se ele sofre o mesmo tanto que a gente sofre ao desencarnar. Bom, a gente sofre, né, gente? Eu vou largar o meu corpício, eu vou largar meus amigos, vou largar minha família. Existe o sofrimento, não vem me falar que é tudo sublime, maravilhoso. Calma aí, existe um momento ali acontecendo. Aí a resposta:
Então ele pergunta se sofre perturbação se é igual ao desencarnar, se na hora que eu vou encarnar. Ele fala, muito maior, e sobretudo essa angústia é muito mais longa. Pela morte o espírito sai da escravidão e pelo nascimento ela entra para a escravidão. Essa escravidão no sentido de quando a gente nasce, de verdade, o que nos espera? Não sei. O que vai vir de desafios? Não sei. Olha que interessante, quando a gente vê um bebezinho nascendo agora, a gente vai pensar um tanto de coisa a respeito disso, né? Quantas coisas novas, meu amigo, você vai passar, quantos desafios você vai ter que viver. E vale também, aí eu já, aproveitando que a Marina chegou, e foi o Valdir, ele, quando a mãe das meninas desencarnou, teve uma fala do Valdir que eu achei bem interessante, que ele falou assim, olha só que alegria ter os filhos se despedindo. Porque, pelo amor de Deus, gente, é hora que despedir, mãe despedir de filho é mais complicado. Então, esse momento que a gente vê com uma lucidez mais clara, quando a gente está entregando aquele corpo, é porque ele está libertando. Então, quando ele colocou, vou de novo na pergunta, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante a que experimenta ao desencarnar, ele fala muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Eu acho que é luxo para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente, inclusive, né, questionar isso aí um pouquinho. Vou só finalizar aqui uma notinha do Allan Kardec. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, tá? A reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aqui. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, como o homem em agonia, dele se apoderará a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, no momento de reencarnar, uma espéciezinha de agonia, tipo assim, meu Deus, vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Então tá, gente, muito obrigada pelos ouvidos, muito obrigada pela presença, casa, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite.